Dia triste hoje, né, para a democracia não só no Brasil, né, com a inegibilidade de Bolsonaro, falei num vídeo anterior, como também o impedimento, né, da candidata venezuelana Maria Corina Machado, né, pela ditadura de Nicolás Maduro, vejo vocês, pelo quase o mesmo caso de Bolsonaro. Mas o que me deixou triste hoje, né, não foi isso. A gente sabe como que tem caminhado a política no continente, mas foi o falecimento do escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Um cara que foi muito importante para a minha vida, né, principalmente para tirar as escamas socialistas dos meus olhos. Eu vou contar essa história rapidamente, logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos lá. Carlos Alberto Montaner, o que esse cara foi importante na minha vida? Né? Faleceu hoje em Madrid, né? Infelizmente, né? Teve a sua passagem, né, por essa terra abreviada. Né? Ele se foi com 80 anos de idade. E por que, né, ele foi tão importante para mim? Porque ele escreveu esse livro aqui, Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Eu era um estudante de geografia na Universidade Federal de Santa Catarina e já vinha observando, né, algumas incongruências, né, e algumas coisas um pouco erradas, né, do comportamento de professores, né, que defendiam o socialismo, mas tinham carrões, né, e muitos deles ganhando salários astronômicos à época. Né, e quando eu vi, né, esse livro, na biblioteca na Universidade Federal de Santa Catarina, me chamou a atenção pelo título. Né? Eu achei que, na verdade, fosse alguma crítica aos capitalistas. Né? Eu vi 3 autores, né, porque além dele, né, Plínio Apoielo Mendonça e também o peruano Álvaro Vargas Llosa foram coautores também dessa obra. E quando eu comecei a ler o livro, foi um pouco provocativo para mim, porque eu comecei a observar, por exemplo, né, aquela coisa que alguns professores da Universidade Federal defendiam muito, por exemplo, o livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Essa obra refuta totalmente o pensamento de colônia-metrópole, né, criado por Galeano para justificar a pobreza no continente. Né, e entre outros assuntos, né, o livro faz uma abordagem muito boa, por exemplo, sobre a infiltração comunista dentro da Igreja Católica e também faz críticas ferrenhas ao modelo cubano. Aqui no livro tem uma passagem que eu gosto muito de ler, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá na página, deixa eu pegar aqui, a página 101, que fala o seguinte, né? O exemplo latino-americano mais notável do exílio bem-sucedido é dos cubanos. Depois de alguns anos de desterro, os cubanos dos Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões, contando a segunda geração, produzem 30 bilhões em bens e serviços, enquanto os 10 milhões de cubanos que estão na ilha produzem anualmente apenas a terça parte desse montante. Existem defeitos biológicos nos cubanos da ilha que impedem de gerar tanta riqueza como os que estão fora? Algum defeito craniano? Ao menos que algum frenólogo promova o contrário, não há qualquer diferença entre o crânio dos que estão dentro e os que estão fora da ilha. Há simplesmente um clima institucional diferente. É dessa forma que ele aborda, né, essa crise humanitária, que pessoas fogem agarrados em latas para fugir desse pesadelo comunista. Então, fica registrado aqui, né, a minha tristeza, né, pela partida de alguém tão importante, né, que se não fosse esse livro, talvez eu não tivesse, né, o pensamento crítico ao socialismo que eu tenho hoje. Então, muito obrigado, né, Carlos Alberto Montaner. Você combateu o bom combate e eu tenho certeza que você hoje está num lugar melhor. Muito obrigado.